Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao projeto ACC nas eleições 2020. A associação está convidando os pré-candidatos à Prefeitura de Contagem para uma conversa. Falaremos sobre assuntos que interferem diretamente na região onde a ACC atua e alguns temas sensíveis para a cidade de Contagem também. Na tela, você vê Leonardo Mendes, ele é engenheiro e empreendedor no segmento educacional. Mora no Cabral desde 2009. Eu sou Gustavo Gurgel, sou graduado em Relações Internacionais e moro no Cabral desde 2014. Nós somos da Comissão de Comunicação Social e Projetos vinculado à ACC. Hoje recebemos Alfredo Cardoso, do Patriota, o quinto pré-candidato a participar deste bate-papo conosco. Alfredo Cardoso Teixeira Filho é casado, natural de Belo Horizonte, tem 70 anos e começou sua vida empresarial aos 24. Atua em projetos sociais com pessoas em vulnerabilidade social e profissionalização de jovens. Foi secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos de Contagem na gestão do atual prefeito, Alex de Freitas. Pleiteou o cargo de deputado federal nas eleições de 2002, 2006 e 2010 pelo PMN e em 2018 pelo Avante. Hoje é filiado ao Patriota e é pré-candidato à Prefeitura de Contagem. Alfredo, bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Espero que a gente possa estar esclarecendo todas as suas perguntas e respondendo-as automaticamente. Perfeito. Léo, já passo a palavra para você, ok? Bom dia. Sou Alfredo, muito obrigado por participar da nossa entrevista. O assunto que eu queria discorrer com o senhor é sobre geração de renda e emprego na cidade, principalmente nesse pós-Covid. Olha, bom dia a todos ouvintes. E dizer, uma das maiores preocupações que tenho é exatamente com o desenvolvimento, retomada do crescimento de Contagem, pelo fato de estarmos assistindo aí, estão tirando o direito de um pai de família de ser exemplo para os seus filhos através do trabalho. Um pai desempregado, ele perde o moral diante da sociedade, da própria família, e vem o mundo e rouba os seus filhos e levam para o crime. Quero deixar aqui bem pontuado que o pobre, por mais pobre que seja, ele não quer ser tratado como miserável. Ele quer ter o direito do seu trabalho, receber o seu salário e ir para casa, pegar a esposa, os filhos e fazer as suas compras. Trazendo dignidade para a família, e é o mínimo que o ser humano precisa de ter, é a condição da sobrevivência. Então, a gente tem percebido que nos últimos governos de Contagem, uma cidade progressista, uma cidade totalmente industrial, o qual está parada. Eu tive o prazer de ser superintendente do 5, Centro Industrial de Contagem, e idealizei, está aí pronto, o Polo Moveleiro. A minha preocupação toda a vida foi dar dignidade através do trabalho, e quem ganha com isso é o município, com renda, e então a minha preocupação é, sim, sendo prefeito de Contagem, trazer mais tecnologia para o município e criar um novo centro industrial que pretendo, que será em Nova Contagem, onde eu pretendo construir lá um polo calçadista para levar dignidade para esse povo. Paralelamente, quero montar uma incubadora de empresas para que nós possamos pegar os micros, aqueles pequenininhos, que não têm a mínima condição, e prepará-los com uma central só de contabilidade, segurança, secretaria, manter, orientar para que eles possam ir crescendo, e quando já tiver a altura, né, de um bom faturamentozinho, já deixar alugar um galpão para si próprio, e aí entraria outro para a incubadora. Isso é um dos primeiros princípios que pretendo fazer. Agora, a gente tem que preocupar que com o trabalho
ajuda-se muito a administração, num todo. Se vocês verificarem, a pessoa trabalhando, né, a condição, em primeiro lugar, psicológica é outra, a saúde muda, né? E o lado social ameniza muito, em vez do município, do prefeito ficar preocupado em remédio, só cestas básicas, essas coisas, eu acho que o ser humano é capaz. Nós precisamos, sim, de dar amparo e condições para que, em primeiro lugar, o ser humano tenha seu trabalho, resgate a sua família e, em segundo lugar, venha trazer o desenvolvimento para a Contagem. Só, Alfredo, o senhor falou aí de uma... O senhor desenhou para a gente uma incubadora, né? Então, a gente Isso. percebe que em alguns municípios do nosso Brasil mais evoluídos, isso já é realidade. Aqui em Contagem, parece que a gente está perdendo o bonde em relação a isso, né? Porque a incubadora, ela ajuda para o pequeno empreendedorismo e também traz tecnologia. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, mais a fundo. Olha, o objetivo é fazer o seguinte: trazer o pequeno que tem mentalidade de empreendedor, mas não tem a mínima condição, para abrir um campo para que ele possa consolidar os seus sonhos, as suas vontades, e só quem vai ganhar com isso é o município. Nós estamos aí já com uma parceria com incubadora, um projeto de incubadora, inclusive, pronto, que está vindo recurso da China para tal. Então, nós teremos, sim, condições de montar, trazendo tecnologia lá de fora, e isso é que é o mais importante. E não só da China, né? Mas o que acontece com os nossos prefeitos, que eles não vão lá fora buscar tecnologia, buscar recursos, sabe? Então, o nosso objetivo será esse, de pegar, trazer a oportunidade para aqueles micros e pequenos e, com isto, começar a desenvolver o município através de novas empresinhas que vão crescer, já coberta de tecnologia. O meu objetivo maior será esse. O tempo é curto para me detalhar, mas o nosso primeiro objetivo é esse aí, para vocês terem um anteprojeto da coisa. Só, Alfredo, um outro assunto que o senhor também falou foi sobre um polo, né? Um polo calçadista, né? E Isso. Contagem, historicamente, sempre trouxe grandes empresas para se instalar aqui. Essa questão das grandes empresas, um polo calçadista, como é que fica essa coisa da atração? Porque uma coisa é o pequeno, é o microempreendedor, e o grande, as grandes empresas. O senhor pensa em trazer isso para o município também? Com certeza. Contando um pouco da história, eu, por ter vindo de um berço muito pobre, e vendia doce, bolo na rua até meus 14 anos de idade. E, conclusão, tive a primeira oportunidade de ir para o Senai. Do Senai, entendeu? Formei no Senai, onde fiz todas as tarefas com muito exímio, as quais estão cromadas dentro de uma redoma de vidro hoje na FIENG. Em 40 anos de existência do Senai, fizeram a grande festa para homenagear o melhor diretor regional, o melhor diretor de escola, o melhor professor, mas o Boom era o melhor aluno. E eu fui o contemplado como o melhor aluno do Senai em 40 anos de existência. Então, com isso, fiquei muito triste, porque eu tive a oportunidade de fazer o Senai, não pagava e ainda recebia um salário da Magnesita para estudar. E o que acontece? Passou-se o tempo, entra Zé de Alencar para a FIENG, e aí veio a cobrar do pobre como era eu. Então, o pobre como era eu não tem mais oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu bolei, então, criar uma escola para pagar do meu suor, dos meus lucros, dos meus negócios, a oferecer aquilo, uma profissão para aqueles que não têm condições.
Então, a minha intenção é oferecer a mesma condição que eu tive, que eu recebi de graça, eu quis devolver de graça. Mas, problema sério, que eu fiz aqui o bairro Lúcio de Abreu, reservei lá uma área para poder montar uma escola. E depois, analisando, ficava muito difícil, porque eu queria ajudar principalmente os menos favorecidos. E com isto, o pessoal tinha que pegar dois ônibus para vir lá de Nova Contagem para cá, da Ressaca para cá, 2 para vir e 2 para voltar. Eu montei uma escola móvel e tracei de dar a condição para o pai de família, a mãe de família e os filhos, aqueles acima de 16 anos, a ter uma profissão. E com isso eu montei o projeto Calçando Vidas e tracei uma meta de formar até 10 mil alunos. E assim foi feito. Eu preparei o curso e tinha que ser uma profissão que a pessoa poderia trabalhar em casa ao invés de ficar enfrentando essas filas aí das empresas que não têm emprego. Então, esse projeto Calçando Vidas, a pessoa faz exerce a sua profissão em casa e que precisava apenas de ter um forno de fogão e todo mundo tem. Então, eu peguei e formava o aluno, diplomava o aluno e dava para ele 2 pares de calçados, porque aí ele venderia os 2 pares e cada par ele conseguiria comprar 5 pares da matéria-prima. E assim foi feito, e formei gente demais, formei pessoas até no norte de Minas. Então, é aquele coração grande, a vontade, sabe, de estender a mão àqueles da minha base, iguais que eu fui, né, lá atrás. E com isto, me veio a ideia agora de criar o Polo Calçadista. Estive em Nova Serrana e observando isso já uns anos atrás, quando eu fui superintendente do SINCO. Então, todas as empresas lá instaladas, tá? O sonho delas é para vir mais para perto. Então, como eu formei essa quantidade de alunos, e Contagem, um lugar esquecido, né? Nova Contagem, eu resolvi, então, criar esse distrito industrial lá, oferecendo emprego e renda, com orientação, sabe? Então, as empresas estão todas animadas de Nova Serrana em vir para cá, mas para isso a minha mentalidade é não querer explorar as empresas que vêm para cá, porque todos os governos que a gente vê para trás quer vender o terreno muito caro e as empresas acabam não vindo. Então, pretendo fazer um público-privado, entrar com o terreno, ver os proprietários do terreno e fazer o projeto, e as próprias empresas vão pagar o terreno e a infraestrutura. Então, vão ficar com um custo muito baixo e, com isso, vai ficar confortável para todos eles e será um grande incentivo que eu vou estar dando e, com isso, terá um grande sucesso esse nosso projeto. Alfredo, avançando aí, então, no nosso bate-papo, eu queria tratar um pouco a questão da nova política. A gente sabe que, recentemente, tem se falado muito dessa expressão, né? Nova política. Tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, as pessoas que pleiteiam cargos públicos sempre estão com propostas de redesenhar o pacto governativo nos seus municípios, né? Eu pergunto ao senhor, que inclusive já usou essa expressão em algumas entrevistas à imprensa, quais são os espaços que o Alfredo entende que, em Contagem, deveriam ser redefinidos para que se alcançasse esse conceito de nova política? Olha, em primeiro lugar, eu vejo que a política, a vida pública num todo, principalmente o poder executivo, tem que ter mais transparência em primeiro lugar. Transparência com honestidade, sabe? E outra coisa, não é, todo mundo fala, tem que ser a pessoa nova, né? Tem que ser uma pessoa nova no meio, que não seja coligado
com esse sistema que acaba virando quase que uma máfia, é só aquelas políticas, sai um, entra o outro que o outro quer, sai outro, entra o outro. Nós temos, sim, que ter pessoas, principalmente se já puder ter sido, ou seja, um empresário, que seja do poder executivo, para que a gente possa, da área privada, para que a gente possa, sim, trazer um pouco do privado para dentro da vida pública, tá certo? Então, a maneira nova de se fazer política é ser, em primeiro lugar, transparente. A primeira coisa que eu quero fazer, sendo prefeito, se for vontade de Deus, e essa missão para a minha vida, é manter a população toda informada. Eu pergunto a você, eu pergunto a qualquer um em Contagem se sabe o quanto que a prefeitura fatura. Ninguém sabe. Comigo irá saber. Quero criar um informativo, já existe o portal da transparência, mas quase ninguém vê. Eu quero criar um informativo da administração. O que é isso? É informar todo mês quanto que a prefeitura faturou, quais são seus encargos, onde que ela está gastando, qual que é a folha dos seus aposentados, qual obra que está sendo feita, se tem recurso para terminá-la, verificar, sabe? Na hora de uma licitação, eu quero publicar o nome de cada participante, qual foi o valor que cada um deu, sem aquela coisa de mandar aumentar preço e tal. Eu não quero isso, quero total transparência. Eu quero, sim, pegar, fazer o edital, pegar e citar o nome de cada concorrente, qual que foi o preço que cada um deu. O vencedor não vai ser só simplesmente vencedor. Eu quero o meu departamento de engenharia, nós temos ótimos calculistas, orçamentistas dentro da Secretaria de Obras, por lá eu já passei, é fazer primeiro um orçamento interno dentro da Secretaria de Obras para ter noção real do custo, porque a hora que sair o resultado dessa licitação, eu vou fazer um comparativo se está dentro de um preço real. Então, dentro disso, eu acho que é modernidade para a vida pública, é transparência, é informar, sabe, todo mês qual que foi o trabalho feito em cada secretaria, quais são os planos que estamos fazendo, o que já está começado, se já está em licitação, informar de tudo. Então, essa eu acho que seria uma maneira moderna de se fazer política e justa. Eu quero dizer que eu não quero absolutamente nada a nível de dinheiro, de salário, essas coisas. Eu, graças a Deus, vim de um berço pobre, conseguia vencer, e com isto, hoje sou um empresário bem decidido, bem definido, com sucesso. Então, eu não como mais do que como, não visto mais do que visto, vou morrer, vai ficar tudo aí. Então, a minha passagem pela vida pública no Poder Executivo agora vai ser para doar um pouco da minha vida para as minhas bases, principalmente, sabe? Porque a gente conhece a dor de um filho com fome. Então, eu não quero salário. Meu salário será distribuído para 48 entidades, tá? Não quero fundo partidário, que eu acho que isso é um absurdo. As famílias aí morrendo de fome, morrendo nas filas dos hospitais, desemprego, e, de repente, faça uma lei na Câmara Federal que tira o dinheiro do próprio contribuinte que está aí passando fome, você entendeu? Para poder colocar no bolso ou na campanha desses prefeitos que já tiveram a oportunidade de exercer o seu mandato e, se fizerem um bom mandato, se elegeriam naturalmente. Os vereadores, da mesma forma. Então, eu não quero sim pegar o meu patrimônio, que lutei com meu suor, e doar isso em prol de uma cidade melhor. Oi. Alfredo, vamos avançar um pouco mais aqui. Vou tratar um pouco com o senhor a respeito de obras e questões ambientais, né? Lamentavelmente, a gente tem visto hoje em dia uma dicotomia. Parece que essas duas necessidades, né,
que é o do avanço econômico, da necessidade de obras de desenvolvimento, não caminharem junto, por exemplo, com as urgências e os respeitos necessários com a questão ambiental, né? Não sei se o senhor conhece, a Associação do Cabral e Cândida Ferreira, ela está fazendo um trabalho muito importante e belo, inclusive, de cuidar do trecho do Tapera, né, para a implantação de um parque linear. O que a gente tem visto hoje? Que obras e desenvolvimento têm entrado em conflito com necessidades ambientais. Eu pergunto ao senhor, em função até do que a gente viveu no final do ano passado, com as chuvas, né? Nós vimos alagamentos severos acontecendo na cidade de Contagem. Alfredo, qual que é o segredo para a gente fazer a cidade se desenvolver, sem impermeabilizar ela em excesso e condenar as nossas populações mais vulneráveis ao risco desses alagamentos? Qual que é o caminho para a gente colocar as duas situações que são relevantes, são urgentes e necessárias para caminharem juntas, porém sem conflito? Olha, eu acho que para tudo tem haver um estudo, um projeto e as enchentes que a gente vê. Por exemplo, a trincheira lá do bairro ali do Itaú. Aquilo ali, o serviço ficou bem feito, entre aspas, porque a primeira solução deveria ter sido feito o desenvolvimento das bacias para conter os fluxos correntes de água na época da chuva, para que vá amenizando, tá certo? E não venha acontecer esse desastre que vem acontecendo. Só que tem que as bacias ficam muito caras. E dentro disso aí precisaria, né, de ter entrado o governo federal com a parte dele, o governo estadual e também o governo municipal. Então, houve um grande erro na administração anterior, que foi apenas preocupar de fazer a trincheira sem analisar as consequências. Então, o que deveria ter sido feito antes? Deveria ter sido feito as bacias de contenção dentro de um projeto que não viesse a acabar com as pessoas que moram ao leito, né, do Córrego do Ferrugem, por exemplo, tá? E é muito caro, deve ficar hoje aí nos 600 milhões de reais, e o pessoal só vai enrolando. Eu, como secretário de obras, tentei resolver isso, estive no governo de Minas na época, e estive em Brasília para resolver, analisar o recurso, né, que o projeto estava pronto. Aí um joga para um, o outro joga para outro, é responsabilidade do governo do Estado, aí o governo federal acha que o governo do Estado acha que é responsabilidade do governo federal, e Contagem fica naquele meio, naquela balança, que ela não tem esse recurso para poder fazer a coisa do jeito que deveria ter sido feito. Agora, um dos maiores problemas também que nós temos, de acordo com a Lei 6766, é exatamente os loteamentos clandestinos. Os loteamentos clandestinos trazem grandes problemas, sabe? E acaba recaindo em cima do ambiente, de um meio ambiente, recaindo em cima de uma administração, né, do Poder Executivo, e a Lei 6766 determina que o empreendedor que tem os seus lotes, seus terrenos, que quando vem dividi-los, né, tem que fazer toda a infraestrutura. E com isso, o que acontece? Não fazem, dividem os terrenos de qualquer maneira, não observando a lei, não observando nada, e isso aí traz problema com relação a esgoto, a drenagem fluvial, a uma série de fatores que vêm a culminar nessas enchentes absurdas, e parte da parte pública, né, fora esses loteamentos, seriam aprovados na área privada, o que se fica para a área pública, a Copasa não tem feito os seus esgotos, as suas drenagens fluviais, como deveria estarem fazendo. Então, meu amigo, isso traz uma série de consequências, e eu, como prefeito, quero ver de perto, quero estar muito próximo dessa Copasa, né, que, por exemplo, ela só sabe explorar a água, né?
Aí o pessoal vem dizer, ah, mas não cuida, o pessoal não cuida da nascente, os governos... Não, a obrigação de cuidar das nascentes, pelo menos, deverá ser da Copasa, porque é ela que explora a água, sabe? Manter uma mina, né, num certo raio, plantar as árvores e tal. Então, conclusão, existe só aquele interesse de arrecadação, você verifica que a taxa de esgoto é quase o mesmo valor da água, e é só faturar. Por exemplo, eu fiz aqui o bairro Lúcio Abreu, para você ter uma ideia. A responsabilidade dentro da Lei 6766, você tem que fazer toda a infraestrutura, você faz o esgoto, água, drenagem fluvial, a Copasa não entra com um centavo, e você tem que doar para o coisa. CEMIG, você faz toda a iluminação, os postes, fios, lâmpadas, tudo. Você faz, ainda tem que doar. Então, o pessoal só arrecada e não tem a responsabilidade de devolver para a população aquilo que ela paga. Ela já ganha de graça, não executam, ainda cobram do pobre, do trabalhador, muitas vezes desempregado. Eu acho isso, sabe, uma grande covardia, e a gente vai, sim, tentar ver se a gente consegue, pelo menos temos aqui a Várzea das Flores, o pessoal, né, preocupa demais em mantê-la, porque ela que mantém boa parte do abastecimento de Contagem e Grande BH. Entendeu? Mas cadê que a Copasa também faz a sua parte? De cuidar das minas, fazer parte, cercar, olhar, nada. Então, só tenta aí dar margem para quê? Dar margem para as pessoas que têm terreno desmatarem, cortarem as árvores e fazer ali, dividir e vender um pedaçozinho para cada um, sem responsabilidade nenhuma, quer o dinheiro no bolso dele, então eu não concordo com isso. Alfredo, para a gente encerrar o nosso bate-papo, vou passar para o senhor aí em torno de 2 minutos, para que o senhor faça as suas considerações finais, né, e mande um recado para a nossa região, né, enquanto pré-candidato à Prefeitura de Contagem. Em 2 minutos, eu peço para que o senhor se atenha a isso, tá bem? Meus amigos, meus ouvintes, Contagem conhece Alfredo Cardoso. Sabe do empresário que sou, leal, tudo que faço, faço bem feito, sabe? Um coração grande que já procurei ajudar a N pessoas. Fiz o projeto Calçando Vidas. Temos aqui em casa, há mais de 30 anos, o trabalho com a minha esposa e as suas amigas, os enxovais que a gente atende às famílias carentes. Eu quero trazer para a Contagem, sim, novas empresas, trazer tecnologia. Eu quero, no meu governo, montar a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. Quero parceria com as empresas lá de fora, na área da educação também, da mesma forma. Nós temos que preocupar muito com a educação, criar cursos técnicos profissionalizantes, e a minha intenção é fazer uma parceria com as empresas, que o aluno, quando for para o 2º ano, ele já arruma um estágio dentro da empresa, ele já sairá empregado, e trazer mais humanização da cidade e trazer Contagem, voltar com Contagem para o lugar que ela não deveria ter saído, que é uma cidade progressista e que se está parado há muito tempo. Outra coisa, devemos sim rever esses valores desses IPTUs, não só da população, mas também da área empresarial. Tem empresas indo embora, pagando aí 600, 800 mil reais de IPTU no ano, sendo que em cima da pandemia, em cima dessas coisas todas, e mesmo fora dela. Eu acho que o empresário é a galinha de ovos de ouro dessa nação, e nós temos que dar incentivo, porque, ao invés, ele já paga os impostos IPI, ICM, INSS, dá o emprego, aí nós temos que ir lá e sacrificá-lo com IPTU, sabe? Caríssimo. Então, eu acho que deveria ter, sim, um privilégio de fazer uma taxa de IPTU de acordo com o tamanho da empresa. Faturamento que cada um tem, entendeu? E assim sucessivamente. Então, quero deixar aqui, para finalizar,
Não percam as esperanças, meu amigo. Política, para a minha vida, está sendo missão. Não tenho a vaidade de ser prefeito, mas eu sinto que a política precisa de homens mais sérios, de mais caráter. É por isso que eu estou colocando o meu nome à disposição. Tá ótimo. Senhor Alfredo, muito obrigado, então, pela sua disponibilidade em conversar com a CC. Pessoal que nos assiste, hoje recebemos Alfredo Cardoso. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Contagem pelo Patriota. Ele foi o nosso 5º convidado para esse bate-papo com a ACC. Nosso objetivo é levar até você informações relevantes para que sua escolha nas urnas seja feita da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima.